Olá, pessoal! Seguindo a nossa parte de radioproteção, a gente tem esse histórico bem interessante, né? Que quando a gente descobre essas radiações ionizantes, quando Röntgen descobre os raios-x em 1895, e ele faz então uma publicação da mão de sua esposa, ou melhor, da estrutura óssea da mão de sua esposa, vista por uma radiografia, vista por um filme fotográfico, isso foi uma verdadeira revolução na medicina diagnóstica, porque de repente a gente consegue enxergar o corpo humano por dentro sem a necessidade de abrir esse corpo. Então, ocorre um uso desenfreado dessas radiações ionizantes. E é com isso que a gente vai constatar aqueles primeiros efeitos biológicos. Até quando a gente vai ter o primeiro limite de doses, veja bem, a gente descobre as radiações ionizantes em 1895, e só lá em 1928 que a gente vai ter a Comissão Internacional de Proteção Radiológica sendo instituída e delimitando as doses de radiação em 2.500 milisievert. Hoje, esse limite está em 20 milisievert por ano, porque naquela época não se levava em conta justamente aqueles efeitos estocásticos da radiação. A gente estava observando apenas efeitos determinísticos. Então, o ser humano ele não dispõe de sistemas próprios para a detecção da presença da radiação ionizante. Ela é incolor, inodora, não palpável, inaudível, e até vou dizer para vocês aqui, faltou que ela é insípida. A gente não sente gosto. Se eu tomar um gole de água, ou se eu tomar um golinho de, por exemplo, iodo 131, eu nunca tomei, mas eu já forneci esse iodo 131 para pacientes quando eles estavam fazendo o tratamento de iodoterapia. Nessa iodoterapia, o paciente recebe uma dosezinha de iodo 131, e quando ele toma, e pode, em 100% dos casos, a gente pergunta, sentiu um gosto diferente? Não, parece que eu tomei um gole de água. Então, justamente porque a radiação ionizante é capaz de produzir alterações celulares no ser humano, e a gente tem alguns exemplos, como o próprio Pierre Curie, que vai estar irradiando o seu dedo mínimo num feixe de raio-x a 3 centímetros do feixe, até ele perceber a existência de uma ferida, e aí ele vai observar a recuperação dessa ferida. De propósito, vão esquecer, de propósito, eles colocam também uma pedrinha de radioativo no bolso, e depois observa o efeito biológico causado por esse rádio, e é isso que vai surgir então essas primeiras aplicações de radioterapia. Então, lá em 1928, que a gente vai ter o Congresso Mundial de Radiologia em Estocolmo, que vai criar a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que vai começar a estabelecer limites de radiação para os seres humanos, limites para serem aplicados nessa área médica, justamente para evitar o uso abusivo das radiações ionizantes. Imagina que na França chegaram a lançar um creme depilatório que garantia que acabava com os pelos por causa do efeito da perda de pelos da radiação ionizante. Só que começaram a surgir feridas, além da questão da epilação. Era comum também as pessoas fazerem remédios com um pouquinho de rádio, e aí acabavam incorporando esse material radioativo no seu organismo. E aí isso foi proibido. E hoje a gente tem um controle em relação aos tipos de fontes que a gente tem que emitem radiações ionizantes. A gente tem equipamentos emissores de radiação ionizante, que são os nossos equipamentos de raio-x, nossos aceleradores lineares. Bom, para esses equipamentos funcionarem, eu preciso fornecer uma energia para o equipamento para fazer com que ele funcione. Ou seja, eu tenho que acionar um botão, ele tem que estar ligado à corrente elétrica para poder gerar algum processo que vai fazer a produção dessa radiação. Mas, no caso de materiais radioativos, sejam eles naturais ou produzidos artificialmente, eles estão continuamente emitindo radiação. Não existe um botão de liga e desliga, não. Ele está sempre emitindo. E no caso dessas fontes que estão sempre emitindo radiação, então a gente vai trabalhar com fontes seladas e com fontes não seladas. Nas minhas fontes seladas, eu não tenho contato direto com material radioativo. Então, o risco de contaminação ele é praticamente nulo, desde que a fonte não seja violada. Porque se eu violar essa fonte, aí eu acabo tendo contato com esse material radioativo. E isso é muito utilizado em radioterapia para tratamento de tumores e radiadores biológicos para indução e estudo de efeitos biológicos. Aqui tem uma imagenzinha tirada dessa apostila aqui, vocês conseguem essa apostila gratuitamente no site da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
O PDF dela é gratuito. E aqui então tem o que seria a tal da bomba de cobalto, que hoje em dia a gente já nem usa mais. Ou usa muito pouco, porque todas as bombas de cobalto que trabalhavam com esse material radioativo, elas estão sendo substituídas por aceleradores lineares. Ainda nessa apostila a gente vai ver que não existe só aplicações na área da medicina, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma indústria para irradiação de materiais. Por exemplo, materiais cirúrgicos, luvas. Como é que eu vou esterilizar essas luvas? Como é que eu vou esterilizar as seringas que são feitas de material mais assim, tipo plástico, látex? Ou de materiais que com calor vão derreter muito facilmente. Então, eu não posso fazer esterilização com temperatura. Eu não posso fazer esterilização com produtos químicos, porque a luva cirúrgica, se eu esterilizar com produto químico e eu vou trabalhar direto no paciente, não é muito recomendado. Então, a gente faz uma irradiação desses materiais com uma determinada dose de radiação gama que seja suficiente para exterminar fungos, bactérias e até mesmo os vírus que podem estar existindo nesses materiais. E aí eu consigo esterilizar o material lacrado. Né? O material vai estar lacrado, vai ser então esterilizado, e aí então existe todo um cuidado depois para a gente poder trabalhar, pegar esse material para poder usar de forma que a gente não transfira nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo indesejável para os nossos pacientes. E além disso, a gente também tem irradiação de alimentos, né? Para conservação de alimentos, para evitar o brotamento ou germinação que causam apodrecimentos. E como fontes não seladas, então a gente pode ter contato com esse material radioativo. Na verdade, eu até desejo isso quando eu uso traçadores e marcadores, como por exemplo na medicina nuclear, que eu dou uma dosezinha bem pequenininha para o meu paciente passar a ser a fonte de radiação. Então, eu não estou contaminando o meu paciente, porque contaminação é a presença indesejável de alguma coisa. E no caso aqui, eu estou fornecendo esse material radioativo justamente para eu poder rastrear esse material dentro do meu paciente. E com isso eu consigo fazer uma análise de atividade metabólica. No raio-x, por exemplo, eu tenho imagens mais estáticas e eu não consigo fazer uma análise fisiológica dos órgãos. Na medicina nuclear, eu vou fazer então vou poder fazer uma atividade metabólica, uma análise fisiológica, analisando o fluxo de fluidos, podendo fazer marcação de DNA. Que é o que eu vou estar usando muito, por exemplo, na medicina nuclear. Na medicina nuclear, então, eu posso fazer tanto diagnóstico quanto terapia, né? A questão da iodoterapia, ela vai ser feita na medicina nuclear, porque eu faço com fonte não selada. Meu paciente vai tomar um iodo 131. E também, né, além da medicina nuclear, a gente vai ter outras aplicações, como em análises ambientais, traçadores que eu posso estar utilizando com marcação de insetos, posso estar utilizando em lavoura, pequenas doses, né, que não sejam prejudiciais nem ao meio ambiente, nem aos seres humanos, mas para poder fazer diversos estudos que podem, inclusive, fazer a eliminação de algumas pragas. Então, todo o meu objetivo da proteção radiológica, ela está justamente para eu evitar efeitos nocivos na humanidade e no meio ambiente. Então, eu tenho, por exemplo, uma irradiação externa, que é a exposição à radiação emitida pela fonte, quando eu estou próximo à fonte e não entro em contato direto com essa fonte. E aí, então, eu posso ter equipamentos emissores de radiação ionizante, eu posso ter essas fontes seladas e eu posso ter fontes não seladas. Equipamentos emissores de radiação ionizante, lembrando, são aqueles equipamentos que eu preciso ligar uma tomada, que nem os raios-x aceleradores lineares. Fontes seladas são aquelas que eu não tenho contato direto com o material radioativo, e fontes não seladas são aquelas onde eu posso ter contato direto com o material radioativo. E aí, no caso de fontes não seladas, eu tenho risco de contaminação. Voltando à expressão contaminação, presença indesejável de material radioativo. A minha contaminação ela pode ser interna, onde eu acabo incorporando esse material radioativo por ingestão, por inalação ou por absorção. Ingestão é quando a gente vai engolir esse material. Exemplo da menininha Neide das Neves, lá em Goiânia, em 1987, que
que ela brinca com o material radioativo, depois ela não lava as mãos e ela pega um ovo e ela come. Então, ela incorpora esse material radioativo internamente. Inalação. Às vezes a gente manipulando o iodo 131, eu preciso de uma capela com um exaustor, porque o iodo 131 ele é volátil. E no momento que ele é volátil, e se eu estiver manipulando ele, eu posso estar respirando esse material. Ou eu posso estar respirando qualquer outro material, dependendo da ocasião. E a absorção por contato direto na pele. Eu contaminei a minha pele, e aí então esse material vai acabar sendo incorporado, porque a nossa pele ela não é impenetrável, ela é semipermeável. Então, essa contaminação ela vai ocorrer principalmente por fontes não seladas. Não vou dizer que é impossível de acontecer por fontes seladas, porque as pessoas acabam violando a fonte. Exemplo, acidente de Goiânia de 1987. No acidente de Goiânia, nós tínhamos uma fonte selada e a fonte foi violada. E aí, então, ela passou a entrar em contato direto com as pessoas e realmente causou uma contaminação, não só em pessoas, mas no meio ambiente. E ainda, né, usando as apostilas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que tem download gratuito lá no site, a diferença entre contaminação e radiação. Então, a contaminação eu tenho contato direto do material, por exemplo, sobre a pele da pessoa. E a irradiação, eu mantenho uma certa distância dessa fonte. Então, uma pessoa irradiada, ela não carrega o material radioativo com ela. Uma pessoa contaminada vai carregar parte do material radioativo com ela. Falando um pouquinho do Césio 137 de Goiânia, ainda não é o vídeo, né? Vou fazer um outro vídeo específico sobre o Césio 137, explicando um pouquinho mais. Mas as características do que aconteceu no acidente de Goiânia, ele era uma fonte selada usada em radioterapia, ele tinha uma atividade de 3.000 QRIs, na verdade a atividade na época que a fonte foi violada, ela é de 1.300 e alguma coisa QRIs. Então teve o cabeçote de chumbo roubado e vendido para um ferro velho, a cápsula que continha o césio ela foi violada, e aí houve uma propagação da contaminação e toneladas de rejeitos radioativos. E daí, então, vai começar a ser aplicado, com mais rigor, normas de proteção radiológica. Normas já existiam, né? Mas elas não tinham alguma especificidade. Hoje a gente tem normas bem específicas para a radiologia, que é ditado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a radioterapia, para a medicina nuclear, para a indústria, ou seja, cada área que vai estar utilizando, que pode estar utilizando radiações ionizantes, vai ter uma norma específica que vai ditar todas as regras necessárias para que evitem-se novos acidentes. E todas as normas vão ter em consenso o princípio da justificação, o princípio da otimização e o princípio da limitação de dose individual. Em relação ao nosso princípio da otimização, a otimização ela está muito baseada no princípio ALARA, as low as reasonable achievable, ou seja, que as doses têm que ser tão baixas quanto razoavelmente execuível, levando-se em conta fatores sociais e econômicos. A gente usa o termo tão baixas quanto razoavelmente execuível, porque se a gente usar tão baixas quanto razoavelmente possível, esse possível pode ser muito maior do que o recomendado. Se a gente utilizar as doses, podem ter um limite máximo, as pessoas vão acabar trabalhando sempre nesse limite máximo e não vão estar trabalhando na otimização. Então, o princípio de otimização, ela vai dizer que as doses têm que ser as mais baixas possíveis para que se possa fazer o procedimento. Não adianta eu dar uma dose bem baixa para um exame e o meu exame não fica satisfatório, eu não consigo fazer nenhum achado radiográfico no exame. E aí eu vou ter que repetir o exame. Ou se eu errei o posicionamento do meu paciente, ou se meu paciente se mexeu. Então, eu tenho que tomar todas as precauções necessárias, eu tenho todo um procedimento, tanto da técnica radiográfica quanto da proteção radiológica, que vai evitar repetições desnecessárias de exames, para evitar, então, doses de radiações desnecessárias. O meu princípio da justificação é que qualquer técnica que faça uso da radiação ionizante, ela tem que ser justificada em relação a outras técnicas, de modo a produzir um benefício líquido positivo para o paciente e para a sociedade. O que a gente quer dizer com isso?
A gente quer dizer que, por exemplo, se ao invés de tu fazer um raio-x, tu pode fazer um ultrassom, faz o ultrassom, que é radiação não ionizante. Se ao invés de tu fazer um exame de tomografia computadorizada, tu pode fazer um exame de raio-x, faz o exame de raio-x, porque as doses de radiação são muito menores. Então, por exemplo, eu só vou fazer o de tomografia computadorizada se eu conseguir justificar que o padrão de imagem que eu estou procurando ou aquela patologia que eu estou desconfiado porque eu encontrei num filme radiográfico, eu preciso fazer uma investigação mais detalhada. Aí eu justifico o uso da tomografia computadorizada, por exemplo. Apesar que em algumas situações a gente poderia justificar, não a tomografia computadorizada, mas o uso da ressonância magnética. O problema da ressonância magnética é que é um exame muito mais caro. E aí, levando-se em conta fatores sociais e econômicos, a gente acaba justificando, às vezes, a tomografia computadorizada em prol da ressonância. E o meu limite de dose? O meu limite de dose ele vai ser estabelecido para trabalhadores, indivíduos ocupacionalmente expostos às radiações ionizantes e os nossos indivíduos do público. E esses limites, eles são estabelecidos justamente para evitarmos a ocorrência de efeitos determinísticos e minimizar as probabilidades de ocorrência dos efeitos estocásticos, trabalhando sempre com níveis considerados seguros. E existem estudos em relação à perda de expectativa de vida por diversas causas. E a gente vai ver que não é a exposição às radiações ionizantes por atividades laborais que vai reduzir a nossa expectativa de vida. Claro que isso aqui é um estudo lá de 1979, mas ele é interessante porque, olha só, ser solteiro pode ter uma redução em torno de 3.500 dias de vida. Ser fumante do sexo masculino, 2.250 dias a menos na expectativa de vida. Problemas de doenças cardíacas, mulher solteira, ser obeso, trabalhar em minas de carvão, ter câncer. E lá no fim da tabela, a gente vai ter risco de acidente de armas de fogo, risco de radiação natural, raio-x para fins médicos, consumo de café. Então, baseado nesse estudo, não é a nossa atividade laboral com a área de radiações ionizantes que vai diminuir muito a nossa expectativa de vida. Na verdade, existem até outros estudos que não existe necessariamente uma redução, mas um acréscimo de dias em relação a essa parte de radiações, mas isso ainda é um estudo que é muito discutido no mundo todo. Então, hoje, os limites de dose equivalente anual que são aceitáveis para a gente trabalhar com essa área de radiações ionizantes, ela é de 20 milisievert para trabalhadores, isso em relação ao ano, sendo que a gente pode ter um limite de dose efetiva de 100 milisievert em 5 anos consecutivos. Ou seja, eu posso chegar a receber 50 milisievert em um único ano. O que eu não posso é, no período de 5 anos, exceder os 100 milisievert. Então, se a gente for ver 100 dividido por 5, a gente tem média de 20 milisievert no ano. No cristalino, essa dose está em 150 milisievert, nas extremidades 500 milisievert. E o meu indivíduo do público é 1 milisievert de dose efetiva, e essa dose ela vai estar justamente baseada na média de exposições mundiais que a gente tem de radiação na natureza. Eu trago aqui como os limites anuais estabelecidos pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica na publicação 60, que é justamente os limites que estão sendo adotados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse é um limite que existe desde 1990, que a gente vai ter assim, ó, lá em 1924, um dos primeiros limites estabelecidos de 2.520 milisievert, porque a gente não levava em conta os efeitos estocásticos. E aí, conforme a gente vai entendendo essa interação da radiação, esses efeitos biológicos que vão acontecendo, em 1956 a gente vai incorporar essa questão dos efeitos estocásticos nesse limite de dose anual para trabalhador, e hoje a gente está trabalhando então com 20 milisievert ano, que é um limite seguro para que não ocorram os efeitos estocásticos da radiação ionizante. Lembrando sempre meus princípios de proteção radiológica: princípio da otimização, justificação e limitação de dose individual.
Otimização e justificação são os que mais norteiam o nosso trabalho, que justificam toda a nossa parte na área de proteção radiológica, e isso está estabelecido na legislação. Além disso, a gente tem fatores que a gente sempre tem que ter em mente. O tempo de exposição. A exposição ela é instantânea, não existe o rapidinho em caso de acidente. E quanto menor o tempo de exposição, menor a dose, e isso é proporcional. A minha blindagem ela tem que ser adequada ao tipo de radiação, chumbo para radiação gama, acrílico e lucite para radiação beta, materiais hidrogenados para nêutrons. A eficiência da blindagem vai depender da energia da radiação em incidente. E a questão da distância. A distância a gente vai ter que levar em conta justamente esse fator geométrico da lei do inverso quadrado da distância. A gente vai ter, então, uma atenuação da radiação no ar. Então, quanto maior a nossa distância, maior é essa atenuação. E a atenuação, ela obedece à lei do inverso do quadrado da distância. Ela vai ser muito importante para alfa e beta, que em alguns centímetros de ar ou alguns metros de ar eu já consigo barrar o alfa e o beta. Alguns milímetros de alumínio, dependendo da energia do beta, eu já posso estar barrando. Tá? E no caso da atenuação do ar, ela pode ser considerada para radiação eletromagnética de baixa energia. Agora, a radiação eletromagnética de alta energia, ela vai andar muitos metros no ar. Ela vai viajar muito no ar. Então, vou recomendar vocês a verem um vídeo sobre Goiânia. Né? Existe uma série de TV, acho que de 7 episódios, que detalha o acidente de Chernobyl, que ele acontece um ano antes de Goiânia. E outro acidente que impacta muito a questão ambiental é o acidente em Fukushima, em 2011, que vai onde tem um maremoto, e o epicentro é a 30 metros da usina nuclear de Fukushima, mas mesmo assim a usina sofre um impacto como se tivesse um maremoto no local, acima de 7 graus na escala Richter. A usina ela é construída para suportar esses 7 graus, porque o Japão é conhecido por ter muitos terremotos, né? Eles estão em cima de uma placa tectônica, então existe muita instabilidade. Inclusive, vários prédios são projetados com amortecedores, que é para minimizar o impacto desses constantes terremotos que acontecem, desses pequenos terremotos que acontecem. Mas, nesse caso, a gente tem, então, em Fukushima, um acidente grave na usina nuclear, em decorrência de um maremoto que ocorre a 30 quilômetros, cujo epicentro está a 30 quilômetros da usina. Então, são informações interessantes para a gente analisar principalmente os aspectos de impactos ambientais dessas radiações. E com isso a gente tem hoje uma redução no incentivo de criação de usinas nucleares e outras alternativas. Até porque hoje a gente já tem condições de ter uma obtenção de energia muito mais limpa a partir de células fotovoltaicas que estão sendo largamente utilizadas nas casas e no mundo inteiro, e com isso a gente consegue reduzir essas usinas, que nem usina termonuclear, que pode causar um impacto muito negativo para o meio ambiente e para o ser humano, como é o caso de Chernobyl. Na própria medicina, na própria radioterapia, a gente já está usando muitos aceleradores lineares e reduzindo o uso de fontes como a de Césio-137, que já foi substituída lá em 1987. A maioria das clínicas já estavam substituindo o Césio pelo cobalto. E hoje o cobalto já está sendo substituído, conforme as fontes vão entrando em desuso, vão sendo substituídos pelos aceleradores lineares. E a ideia é sempre a gente minimizar o uso dessas radiações ionizantes, justamente por questão de impacto ambiental, ok?